Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma história aqui que vocês mandaram pra gente. Então, muito obrigada a todos vocês que continuam mandando as histórias. E se você também quer ser uma de nossas Alices ou nosso Romeu, o e-mail está passando aqui na sua telinha. Bora lá para a história de hoje. Não esquece de deixar o seu joinha e deixar o seu comentário, que é muito importante pra gente, tá bom? Bom, ela disse o seguinte, que é um prazer estar aqui participando do canal, o prazer é todo nosso. E ela falou assim: Dani, vou escrever como se estivesse conversando com uma amiga. Todas as vezes que eu relia essa história, era sua voz que vinha na minha cabeça. Parecia que era você que estava lendo e não eu. Eu tenho primos que moram na sua cidade natal. Bom, então elas têm primos que moram em Vitória, que eu sou capixaba, sou de Vitória, Espírito Santo, para quem não sabe. Dani, sua cidade é linda, amei conhecer, pena que estava chovendo, até parecia que eu tinha levado a chuva na bagagem. Aqui chove muito, sabe? Mas vamos lá. Apesar das coisas ruins que minha mãe me falava durante a minha infância e adolescência, minha história deu certo. Hoje eu tenho 62 anos, modéstia à parte, eu fui privilegiada pela genética. As pessoas dizem que não aparento a idade que eu tenho. Gente, eu vi as fotos, realmente não aparenta, tá? Vim de uma família de classe média, meu pai militar e minha mãe professora. O regime militar era quem comandava lá em casa, mas vinha da minha mãe. Sempre foi muito autoritária, de pouca conversa, de poucos risos e gênio forte. Nunca conversamos sobre assunto algum. Ela não perguntava se estava tudo bem, como foi o meu dia, como foi na escola. Parecia que ela não fazia questão de saber de nada. Quando eu tentava conversar, ela ignorava. Sempre que podia, me magoava com as coisas que me dizia. Parecia mais minha inimiga do que a minha mãe. Eu era muito parecida com meu pai. Cabelo preto, pele morena clara. Por isso ele me chamava de negrinha. Nossa, pera. Ele me chamava de negrinha, macaca chita, que tinha me achado numa lata de lixo. Credo! E que eu nunca ia ser ninguém na vida. Ai, a mãe dela, desculpa, peraí. Ela, gente, fiquei até tonta. Ela falou assim que ela era muito parecida com o pai. E a mãe dela chamava ela de macaca chita, negrinha, que foi achada na lata de lixo e nunca ia ser ninguém na vida. Credo! Ela falava que o máximo eu ia ser uma empregada limpando casas, que quando ela morresse, ela não queria que eu chorasse seu caixão. Gente, por que toda essa ódio em cima da filha? Eu me sentia culpada por coisas que eu não sabia. Eu tinha medo que ela morresse e a culpa fosse minha. Sempre falando coisas do tipo: quando eu morrer, você vai me dar valor, você vai sentir minha falta, você vai se arrepender. Minha irmã, 2 anos mais nova, era loirinha, cabelos cacheados, pele clara. Ela dizia que tinha achado num saco de arroz. Apesar dela só elogiar minha irmã, eu nunca tive ciúmes. Gente, as marcas ficaram. Eu lembro quando ela estava brava com alguma coisa, ela falava em tom alto: vem aqui, sua negrinha, você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Vem aqui que eu vou te bater com vara de marmelo. Dani, minha mãe tinha essa vara. Ela fazia um terrorismo e eu morria de medo. Eu chorava muito. E achava mesmo que fosse pagar por uma coisa que eu nem sabia o que era. Eu ficava pensando: meu Deus, será que eu sou tão má assim quanto minha mãe fala? Todas as noites quando eu me deitava, eu pedia a Deus que tudo o que ela me desejava não acontecesse. E ao mesmo tempo eu pedia para morrer, pois assim eu não incomodaria mais minha mãe. Porque sempre falava que ela falava que eu só prestava para incomodar. Mas Deus tinha planos para minha vida. Ela falava que ninguém ia gostar de mim e que se um dia... Gente, eu fiquei até tonta, sério, com as palavras dessa mãe. Se um dia eu casasse e tivessem filhos, eles iriam pagar. Tipo, amaldiçoando já os filhos que ela nem tinha, né? Ela fazia eu me sentir mal, culpada. Acabava com a minha autoestima.
Eu me achava feia, sem graça. As poucas fotos que eu tirei na época, eu nunca estava sorrindo. Sempre com a cara triste. Nas minhas conversas com Deus, eu perguntava: Deus, pagar o quê? Que dívida é essa? Eu tinha medo que Deus me castigasse, pois ela sempre dizia que Ele me castigaria. Fuçando na minha caixinha de emoções, são tantas coisas que muitas eu deletei. Revivendo hoje no papel da sua Alice, é como se as palavras dela soassem alto e eu estivesse lá naquele passado. Olha, eu vou falar pra vocês que muita gente pergunta pra mim assim: Dani, quando você lê essas histórias, você, tipo, absorve, né, tudo? A maioria não, mas eu confesso que essa história dela, tipo, me bateu uma bad, assim, imaginando ela ouvindo essas palavras da própria mãe, sabe? Eu achava que ela não gostava de mim, por eu ser a preferida do meu pai. Acho que ela tinha ciúmes. Ela me azucrinou tanto que eu não aguentava e respondia, mas nunca faltei com respeito. Ela não sabia pedir, ela só sabia mandar. Meus sentimentos em relação a ela eram mais medo do que amor. Queria que ela fosse minha amiga. Eu tinha inveja, uma inveja boa, do relacionamento das minhas primas e minhas amigas com as mães delas. Lembro de uma vez que eu quebrei uma louça sem querer. Ela me fez ajoelhar no chão, juntar os pedaços dos cacos, brigando muito, dizendo coisas horríveis, como eu tivesse quebrado de propósito. Minha avó, a mãe do meu pai, chegou nesse momento e me ajudou e me defendeu. Minha mãe não gostava dela, mas eu era o grudinho dela. Como eu amava minha avó, e esse amor era recíproco. Minha avó era meio nômade, sabe? De tempos em tempos ela mudava de casa, de cidade. Quando morávamos na mesma cidade, ela me carregava com ela. Era engraçada e divertida. Adorava jogar víspora, que é o bingo de hoje. Ela colocava dentro de um saquinho com as pedrinhas aranha e rato de brinquedo para assustar. Sempre tinha uma invenção nova. Todos os sábados ela se reunia na casa de algum irmão e lá ficavam jogando até tarde, e eu junto. Para vocês terem uma ideia do quanto era brincalhona, uma vez foi ao velório de um parente que foi velado à noite na capela do cemitério. Certo momento ela convidou os irmãos para dar uma volta no cemitério. Os irmãos a passos largos e ela querendo aproveitar o momento para assustá-los. Ela pegou um galho, saiu de trás de um túmulo em direção a eles com uma voz assustadora. Começou a correr. O prazer dela era assustar e se divertir. Dani bateu saudade. Ela ficou viúva aos 40 anos e nunca mais se casou. Teve 3 filhos. Meu pai era o mais velho. Meu avô foi assassinado pela pessoa que dizia ser o melhor amigo dele, por achar que meu avô estava tendo um caso com a esposa dele, que era a melhor amiga da minha avó. Meu avô era gerente da Caixa Econômica, numa cidade pequena. A agência ficava no andar de baixo e em cima era a casa deles. Naquela época, o gerente era responsável por abrir e fechar a agência. A escada para o acesso à casa era do lado de fora. Então, no momento que meu avô fechava a porta da casa para descer, depois de feito sua hora de almoço, viu e ouviu o assassino dizer o motivo de estar fazendo aquilo. Ele não morreu na hora. Isso foi em 1965, dia 23 de dezembro. Ele faleceu dia 24. E eu nasci no mesmo dia e no mesmo mês que meu avô. Ai, deu dor de cabeça. Meu avô faleceu aos 45 anos, um mês após meu aniversário, seu aniversário, né? Nos seus poucos minutos de vida, ele falou para minha avó que nunca tinha traído ela, que a amava e que morria inocente. Eu tinha 4 anos, não tenho lembranças dele. Como são datas marcantes, não tem como esquecer. Lembro que ela me contava que ficou de luto por 2 anos usando roupa preta. O Natal daquele ano foi um dia... Peraí, que eu acho que eu estou na página errada. O Natal daquele ano foi o dia
muito triste. Bom, como eu disse antes, minha avó viajava, passeava e mudava muito de casa. Eu adorava passar as férias com ela. Eu dormia com ela. Ficávamos até tarde conversando sobre coisas. Adorava contar de como conheceu meu avô, do quanto ela era apaixonada por ele. Contava do dia que ele morreu. Sabe que minha avó também, eu adorava ficar na casa dela, a mãe da minha mãe? Ela era meio doidinha, mas ela contava cada história. Bom, minha avó faleceu aos 78 anos. Minhas filhas tiveram a felicidade de conhecê-la. Eu as levava nas férias para ficarmos uns dias curtindo a bisa tão divertida. Elas eram crianças, mas lembram até hoje da colônia que a minha avó usava, que ela era leite de rosas. Quando eu sinto o cheiro de leite de rosas, parece que ela está do meu lado. Dani, na semana que minha avó passou mal e foi internada, eu estava na praia com a minha mãe, com Romeu e minhas filhas. Era férias de janeiro. Naquela época, se acontecesse alguma coisa, eu não tinha nem como saber. Se casa na praia era coisa de luxo, o telefone então nem se fala. Meu irmão foi até lá de ônibus nos avisar. Quando eu fiquei sabendo, foi tão rápido que pude partir rápido para a cidade dela. Quando cheguei lá, meu tio disse que ela sempre perguntava por mim. Fiquei uns dias no hospital revisando com a minha tia. Não pude ficar muito porque as meninas eram pequenas e eu não tinha com quem deixá-las. No dia de me despedir, eu lembro que eu olhei para ela e disse para minha avó o quanto eu a amava. Ela me deu um sorriso. Ela já não falava e foi a última vez que a vi. Lembro que retornei para minha cidade de ônibus e chorei a viagem toda. Voltar nessas lembranças me dá uma tristeza. Falando do meu irmão, Dani, minha mãe adotou ele quando eu tinha 14 anos. Minha avó conheceu uma moça que trabalhava para uma vizinha do seu irmão. Os pais dessa moça não sabiam que ela estava grávida. Ela era solteira e muito jovem. Então os pais moravam em outra cidade. Ela queria dar o bebê. Foi uma alegria. Eu tenho bem nítido na memória o dia que a gente foi buscá-lo. Meu pai e eu, e claro, minha avó. Minha mãe estava trabalhando. Hoje ela tem 50 anos e mora no Rio de Janeiro. E formou uma família lá. Hoje ele, né, o irmão dela, desculpa. Ele sabe da história dele. Voltando lá à minha relação com a minha mãe, como ela era de pouca conversa, eu escrevia cartas. Eu colocava no papel tudo que eu estava sentindo e pensando. Sempre pedia desculpas. Ela nunca vinha falar comigo sobre o que havia escrito. Era como se ela não tivesse lido, sabe? Mas ela deve ter essas cartas guardadas. Dani, hoje ela está com 82 anos. Depois da separação do meu pai, um bom tempo depois, ela conheceu uma pessoa que era primo de uma amiga, divorciado com um casal de filhos adolescentes. Ele foi morar com ela. Não lembro por quanto tempo, mais de 1 ano com certeza. Não deu certo e ele foi embora. A vida tornou uma mulher amarga, fria, sempre de cara fechada. Isso dificultou o convívio deles. Minha avó mora sozinha. Ela nunca daria certo com ninguém. Um pouco ela fica na praia, um pouco na cidade. Até um tempo atrás ela fazia esse trajeto de carro, dirigindo por 100 e poucos quilômetros numa BR perigosa, sabe? Mas de tanto eu e minha irmã falarmos que é perigoso, agora ela vem de ônibus. Mas ela não parou de dirigir, não. Quando falamos que está na hora de parar, que já não tem mais, né, os reflexos de antes, que é perigoso, ela fica super brava. E diz que queremos deixá-la para baixo e acabar com ela. Ela já bateu o carro algumas vezes, mas graças a Deus nunca aconteceu nada assim de pior, né? Pouco antes da pandemia, ela capotou numa estrada vindo do litoral para a capital. Deu perda total. O seguro pagou, comprou outro carro. Ela não aceita as limitações da idade. A última palavra tem que ser dela. Eu e minhas irmãs procuramos fazer a nossa parte como filhas. Mas é difícil agradá-la. Hoje temos um grupo no WhatsApp de nós 4, onde ela escreve que nos ama. Ah, a mãe, né? Ela escreve que nos ama. Ela escreve, mas não demonstra. Minhas irmãs respondem e dizem, também te amo. Eu não consigo. Eu travo. Eu tenho um bloqueio de falar em amor com a minha mãe. Sempre falo para as minhas irmãs
que se existir outra vida eu vou ter que voltar e vou ser filha dela novamente, porque a gente não se resolveu nessa não. Estou tentando, eu sei que eu tenho que resolver isso nessa vida, mas não é fácil. Ela deve ser espírita, porque, gente, os espíritas, eles falam que sempre que você volta com alguém, né, e você tem um problema com alguém, isso é um karma, né? E assim, você volta para resolver aquele problema com aquela pessoa. Muitas vezes pode voltar filha da pessoa, esposa, sei lá, várias coisas. Aí, se você não resolve esse problema nessa vida, você volta outra vida para resolver, né? Então ela não quer isso, tipo... Então ela falou, tem que ser resolvido agora, senão vai voltar outra vida para resolver tudo de novo, né? Bom, ela dificulta essa aproximação. Ela dá palpite em tudo, ela não aceita uma demonstração de carinho. Quando leva em alguma parte, em algum lugar de carro, parece que ela é a motorista, haja paciência. Dani, uma simples ajuda, como segurar o braço para atravessar a rua, ela não deixa, ela não gosta, diz que não precisa. Se estamos conversando sobre qualquer assunto, só ela quer falar. E sempre tem razão em tudo. Já nem questiono mais. Eu fico quieta, mesmo não concordando. Quando a levamos a uma consulta médica, o médico olha pra gente para conversar ou esclarecer alguma coisa, ela fica brava. Já falou até que vai pintar o cabelo para não acharem que ela está velha. A data de nascimento dela está na ficha. Eu falei para ela, não adianta pintar o cabelo, né? E ela dá os ombros. Bom, por outro lado, Dani, eu não posso deixar de admirar as conquistas da minha mãe. A dedicação, o esforço em terminar os estudos. Ela nos incentivou a estudar para termos uma formação. Ela queria que fôssemos professoras como ela. Minhas irmãs acabaram se formando em letras de tanto ela falar. A minha irmã Lourinha, que era preferida, se aposentou professora. A outra se formou e atua pouco. Comigo não deu. Até tentei, depois de casada, fazer magistério, mas desisti. Eu tinha uma van escolar e trabalhei por 10 anos. Eu entendo, Dani, que a vida dela não foi fácil. Ela veio de uma família de 10 irmãos, 2 faleceram crianças. Somente ela tinha curso superior, fez magistério. E depois de ter eu e minhas 2 irmãs, fez faculdade, se formou em letras, português. Eu sei que ela teve uma vida sofrida. Mas nada justifica também tratar você tão mal, né? Ela dava aula durante a noite, de dia, e à noite fazia faculdade. Meu pai era um homem bonito, chamava atenção, era militar, teve muitas amantes. Ele trabalhava 6 horas por dia, seus horários eram flexíveis. Então ele dava suas escapadinhas e arrumava uma nova traição. O casamento deles era de idas e voltas. Ele aprontava e ela perdoava. Essas constantes brigas a tornam uma mulher amarga, rabugenta. Acho que ela teve uma parcela de culpa nas traições do meu pai. Ele reclamava muito que minha mãe não era carinhosa, não aceitava elogios. Bom, era assim. Éramos sócios de um clube e passávamos os sábados à tarde na piscina. Nos bailes de carnaval, meu pai levava a gente nas 4 noites. Ah, meu Deus, que saudade de baile de carnaval. Ele ficava sentadinho num canto sozinho, esperando a nossa vontade de ir embora. Nunca reclamava. Comprava roupas, brinquedos para nós. Era um pai perfeito. Carinhoso, gentil. Não reclamava de nada, fazia tudo que a gente pedia. E fazia tudo que minha mãe mandava. Eu não tenho memória de um momento deles trocando carinho. Sempre brigando. No fundo, ele queria uma esposa carinhosa, companheira. Mas para ela o trabalho vinha em primeiro lugar. Claro que meu pai ajudou nessas conquistas, mas tudo ficava no nome dela. Quando se divorciaram um ano mais tarde, ele saiu sem nada desse casamento. Ela aprendeu a dirigir numa época que as mulheres não eram bem vistas dirigindo. Era à frente do seu tempo. Mas não aprendeu a amar, não aprendeu a receber amor. Tudo que faço por ela hoje é mais pela minha consciência. Minha relação com ela é de carinho, cuidado, mas não consigo falar em amor. Tenho bloqueio, até tento. É difícil, sabe? Mas é assim que eu me sinto.
Lembro quando meu pai saía de casa para dar as voltinhas e retornava de madrugada, eu nem dormia. Eu ficava acordado esperando para abrir a porta e evitar que eles brigassem. Às vezes dava certo. Eu cresci num ambiente de brigas, separações, idas, voltas. Eu acabava ficando com pena dele quando ela mandava ele embora de casa e não dela, que era a vítima. Ele ia para casa da minha avó e lá ficava até que ela o perdoasse. Além da minha avó, Dani, eu tinha as irmãs da minha mãe, que gostavam muito de mim. De cada uma eu tenho uma lembrança boa, mas em especial da minha tia caçula. Ela era a que mais me amava. Ela também me amava, me cuidava, se preocupava comigo. O que eu não recebia em casa, eu recebia dela. Escrevendo aqui minha história, eu percebo quanto essa tia fez falta na minha vida. Quantas saudades eu sinto. A casa dela era o meu segundo refúgio. Eu dividia uma parte com ela e outra parte com a minha avó, assim, das férias, né? Ela morava numa cidade próxima à capital. Ela ficava tão ansiosa quando as férias escolares chegavam, só para eu ir para lá. Ela casou jovem, lembro bem do dia do casamento dela. Ela é linda, radiante. Viveu um relacionamento muito abusivo, coisa que na época não era visto dessa maneira. As mulheres se casavam e tinham que aceitar o marido do jeito que eram. Meu tio era muito ciumento. Minha tia era linda, tinha os olhos claros, cabelos cacheados. Ela parecia aquela atriz Patrícia Pilar. Ela faleceu aos 26 anos no parto. Tinha problema renal e ela não podia ter engravidado. Um problema grave que só com transplante na época que poderia ter solucionado, né? Ela perdeu o segundo filho nos seus braços com 2 anos. Ele era um bebê lindo. Nossa! Tinha uma pele clara, um cabelinho preto, uns cílios de fazer inveja. Eu amava cuidar dele. Foi um dia triste, sabe? Ele faleceu de Croup. Gente, o que é Croup? Parecia ser um quadro viral. Eu tinha 17 anos. Lembro que cheguei no velório, fui ao encontro da minha tia, dei um abraço mais longo da minha vida e ela, muito abalada, disse: perdemos nosso bebê. Naquele mesmo mês, um médico amigo do meu tio disse que no hospital tinha uma mulher que queria dar o bebê, um menino. Então eles adotaram. E logo depois ela engravidou, mesmo sabendo dos riscos. Nessa época, esse tipo de adoção era comum. Isso a gente já falou aqui no canal, né? Realmente era comum, sabe, gente? Quando ela faleceu, ele faria 1 aninho, o neném. Ela deixou 3 filhos. Nossa diferença de idade era de 8 anos. Só fui me dar conta que era uma diferença pequena, pois depois que ela morreu, porque eu era muito jovem. A idade que ela tinha, éramos muito amigas. Numa dessas férias que passei na casa dela, fui por um tio do meu tio. Ele tinha 40 anos e eu 14. Eu estava brincando com meu primo, que tinha 4, em frente à casa, e esse tio passou de carro e me convidou para dar uma volta. Eu disse que tinha que avisar minha tia, ele disse que não, pois era só uma voltinha. Eu, ingênua, fui. Como ele fazia parte do convívio deles, não achei nada de errado. Meu primo foi junto, ele era um grude. Ele ficou dando voltas de carro e falando que, como eu era bonita, queria me conhecer. Fiquei até gaga. Queria me levar para conhecer o Rio de Janeiro. Eu ia ter tudo o que eu quisesse. E sempre falava alguma coisa, botava a mão na minha perna. Lembro até da roupa que esse homem usava, uma camiseta e um short. Não, que eu usava, uma camiseta e um short. Eu tirava a mão dele, pedia para nos levar porque minha tia poderia estar preocupada. E ele continuava a dar voltas. Eu ameaçava que ia me jogar do carro, ele dirigia devagarzinho. Então, se eu me jogasse, talvez teria sido uns arranhões. Meu primo, vendo e ouvindo tudo, começou a chorar e ele nos levou de volta. Quando parou o carro e viu o desespero da minha tia, foi embora e sumiu por uns dias. Ela já tinha avisado meu tio e iriam chamar a polícia quando chegarmos. Entrei correndo e chorando. Minha tia, desesperada, perguntou o que tinha acontecido e eu contei para ela. Meu tio ficou desesperado, foi atrás dele, mas não o encontrou. Eles me trouxeram de volta para casa e contaram só para minha mãe.
Mais tarde, fiquei sabendo que ele já havia assediado minha tia e outras mulheres. Ele era casado, não podia ter filhos. Acho que queria mostrar a masculinidade dele para as... Ele morreu de uma doença grave. Dizem que sofreu muito. Toda vez que eu encontro esse meu primo fala que foi meu salvador. Primeiro ano primário, hoje ensino fundamental. Meu pai queria que eu estudasse no colégio militar. Para isso tinha que fazer uma prova e não era fácil passar. Era um colégio pequeno, tinha poucas vagas. Lembro que eu estava passando as férias de janeiro na casa dessa minha tia e meu pai foi me buscar. E meu pai, ele conhecia um amigo lá no colégio militar que acabou facilitando a entrada da minha irmã. Nesse colégio, os meninos estudavam pela manhã e as meninas à tarde. Meu primo tinha uma turma de amigos e sempre que chegávamos do colégio nos encontrávamos. Era sempre uma conversa rápida. Era proibido conversar em frente ao colégio. Todos eles então estudavam no colégio. Por coincidência, morávamos no mesmo bairro. Aos poucos eu fui gostando de um deles, João. Me apaixonei. Quando via ele chegando, meu coração disparava. Sabe, coisas de adolescente? Eu era tímida, me achava feia, sem graça. Eu achava que ele nunca iria me perceber. E não é que ele também começou a me paquerar? Mas rolou só uma paquerinha, primeiro. Era o ano dos meus 15 anos. Como minha mãe tinha alguns bons momentos, ela resolveu fazer uma festa pra mim, ou sei lá, para mostrar pra família e amigos que ela tinha condição de fazer. Tanto que de todas as primas, eu fui a única a ter uma festa num clube. Naquela época, fazia tudo em casa, docinho, salgadinho, bolos enormes. Minhas tias fizeram um mutirão. Iam todos os dias lá para casa fazer os docinhos. Uma festa para 100 convidados. Entre família e amigos do meu pai. Nossa, eu nunca ganhei tanto presente. Lembro que na semana dos preparativos, eu não saía da cozinha e experimentava todos os doces. Comecei até a me sentir mal. Muita dor de cabeça, uma coceira pelo corpo. Minhas tias falavam que eu devia estar com alergia de tanto doce que eu comia. Gente, desculpa, eu tenho que me hidratar. Estou com Covid, né? Vocês sabem. Bom, sábado amanheceu um dia lindo, ensolarado. Coisa rara no mês de novembro na minha cidade. Levantei toda feliz, pois João e seu irmão confirmaram que iriam. A dor de cabeça continuava e a coceira também. Eu estava vermelha igual um pimentão. Minha mãe resolveu me levar no médico e adivinha, eu estava com rubéola. E não foi da fraquinha, não. Lembro que o médico disse que o risco de contágio era grande, que eu deveria fazer repouso. Mas, gente, como assim? Era meu aniversário, não poderia cancelar. Não haveria problemas desde que eu ficasse mais sentada do que em pé, né? Minha prima então fez minha maquiagem, disfarçou um pouco o vermelhão do meu rosto. Fui pra festa com várias camadas de pó de arroz. Com as horas passando, a maquiagem foi saindo e as manchas tomaram conta do meu rosto. E aquele mal-estar. Só pude dançar valsa com meu pai, nem aproveitei a festa. Foi o 15 anos para ficar na memória. Mal conversei com meus amigos, muito menos com o João. Eu passando mal e os convidados com medo de se contaminarem. Mas foi lindo. Quando eu vejo as fotos hoje, me vem lembranças boas. Durante o ano seguinte, minha paquera com o João acabou virando um namoro bobo de adolescência. Minha irmã namorava o irmão dele. Todos os encontros eram sempre com a turminha toda. Íamos ao cinema, festas na garagem e, eventualmente, algum baile no clube que meus pais eram sócios. Gente, eu tô chupando uma pastilha porque quando eu começo a ler muito, a Covid, ela irritou muito minha garganta, né? Aí começa a me dar uma tosse, uma tosse, uma tosse. Aí essa pastilha ajuda. Então eu estou assim, lendo com a pastilha na boca pra ver se eu não tosso. Bom, algumas dessas festas minha mãe fazia meu pai ir. Ele ficava num canto, tipo um segurança.
Eu e minha irmã ficávamos sonhando com o nosso casamento. 2 irmãs, 2 irmãos. João me escrevia poesias lindas, as quais repassei para um caderno que tenho até hoje. As páginas amareladas pelo passar dos anos. Meu namoro da minha irmã não seguiu adiante, mas foi um tempo bom. De vez em quando a gente fuça essas lembranças. O tempo passou. Comecei a namorar um menino, Pedro. Ele fazia parte de outra turma que eu conheci através de uma amiga que veio morar perto da minha casa. Ao contrário de mim, essa amiga tinha liberdade para namorar e sair. Minha mãe odiava essa nossa amizade. Apareceu uma festinha pra gente ir, minha irmã e minha prima também. E minha mãe não deixaria que fôssemos. Ela sabia do meu namoro com o Luiz, mas nunca tinha levado ele em casa. A gente namorava na casa da minha avó. Dani, falávamos para minha mãe que íamos na casa de uma prima dessa amiga. Só que minha mãe era muito desconfiada. Ela ia todo momento no portão para ver se estávamos chegando ou com quem estávamos. Numa dessas idas, o irmão da minha amiga estava passando e, para o nosso azar, né, viram. E nem lembramos de falar para ele da nossa mentirinha. A mãe dela sabia. Minha mãe não gostava de ninguém da família da minha amiga. Hoje, quando encontro essa amiga, lembramos do dia que minha mãe foi brigar com a mãe dela. Bom, o irmão dela disse para minha mãe que tínhamos ido numa festa. Minha mãe ficou brava, pediu o endereço. E olha, passei uma vergonha naquele dia. Ela mandou meu pai até lá. Eu estava sentada conversando com Pedro. Quando senti alguém me puxando pelos cabelos, era meu pai. Ele me tirou da festa dessa maneira. Eu chorei a semana toda de vergonha. Eu não podia falar com Pedro, pois estava proibida de mexer no telefone. Nessa época era cadeado. Então minha mãe botou cadeado no telefone. Aí ela falou que nunca mais viu o Pedro. Ele deve ter ficado com medo do meu pai, militar. João de vez em quando via bagunçar minhas lembranças. Tinha esperança de um dia encontrá-lo. Mas mudamos de bairro. Por muito tempo não o vi. Sabia que ele sempre perguntava de mim, mas ele nunca me procurou. Finalmente chegou o ano que eu faria 18 anos. Parecia que nunca chegaria. Eu achava que quando fosse de maior, poderia sair e ter liberdade. Gente, todo mundo, né? Acho que o sonho do adolescente é fazer 18 anos e, principalmente antigamente, né? Nossa, eu vou sair, vou ter minha liberdade. Saudade do tempo que meu compromisso maior era ver desenho de manhã. Triste engano. A parte boa foi que meu pai, através de uma amiga, arrumou um trabalho para mim, numa financeira. Mas eu sabia que ali estava escrito minha história. Quando entrei, fiz amizade com Sônia. Trabalhávamos numa sala grande. De um lado, os homens faziam cobrança pelo telefone, do outro, as mulheres na datilografia. Sim, gente, sou do tempo da datilografia. Eu também, Fofolete. Mandávamos cartas para clientes devedores que faziam empréstimos e não pagavam. Então a senhora que era o terror da gente, né? Ficava mandando aquele monte de carta lá para casa, né? Cobrando as coisas. Raiva dessas cartas. Se batêssemos a meta de clientes que fosse quitar as dívidas, a empresa levava os funcionários para jantar em algum restaurante. Eu nunca ia. Na empresa havia um espaço onde era refeitório. Lá tinha uma sala de jogos, uma sala de ping-pong, de pebolim e sinuca. Era um momento de descontração. Tínhamos 2 horas de almoço. Ai, meu Deus, que maravilha isso. Eu tenho meia hora hoje em dia. E assim formamos uma turma legal. Era o ano de 1980. Bom, aí ela falou que Sônia, né, que era lá a amiga dela, tinha terminado um namoro de 4 anos. Sônia e Romeu iam na minha casa para namorar. Éramos muito amigos. Eu e Sônia resolvemos fazer um curso preparatório para o vestibular. Aos sábados, tínhamos aulão. Isso era uma revisão. Então, Romeu sempre ia buscar Sônia lá. Um dia disse que levaria um amigo para me conhecer. Falei que não queria, mesmo assim levou. Quando terminou a aula, estávamos saindo,
Vi do outro lado da rua Romeu com sua moto e o amigo dele. Falei pra Sônia que eu ia embora, que eu não queria conhecer ninguém. E ainda eu tinha esperança de rever João. Eu alimentava esse sonho. Então eu fingi que eu não vi eles e fui em passos largos em direção ao lugar onde eu pegava o ônibus. Sônia falou pra eles que eu tinha um compromisso e ficaria para outro dia. Na segunda-feira, Romeu queria saber por que eu não quis conhecer o amigo dele. Eu inventei uma história qualquer. Na verdade, achei o cara feio, não fazia meu tipo. O namoro de Romeu e Sônia durou 6 meses. Ele voltou pra ex-namorada, ficou um tempo com ela e logo terminaram. Sônia foi transferida de setor e a gente já não se via mais. Ela já estava com o novo namorado, então nos distanciamos. Romeu, que é o ex de Sônia, começou a me convidar para sair. E eu sempre dizendo que não. Aquele ano passou tão rápido. No ano seguinte, Romeu voltou a me convidar para sair e eu não aceitava. No setor que ele tinha uma torcida organizada, insistiam... ele tinha uma torcida organizada que todo mundo insistia para que eles saíssem. Lembrando, gente, que Romeu foi namorado da Sônia, mas depois cada um foi pro seu lado, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Bom, ele não desistia. Pela primeira vez, então, fui ao jantar da meta que havíamos batido. Meus pais deixaram que eu fosse, desde que eu voltasse cedo. Nessa época, as traições do meu pai acabaram, mas as brigas, não. Aquele dia eu fui mais arrumada, lembro que o jantar atrasou e não tinha como avisar meus pais que eu ia demorar. Romeu se ofereceu para me levar em casa. Fiquei apreensiva, pois nunca tinha andado de moto, mas aceitei. Era uma carona, né? Quando Romeu parou a moto em frente de casa, meu pai estava à minha espera e mais uma vez me pegou pelos cabelos e me empurrou para dentro. Meu Deus, que vergonha. Já tinha passado por isso uma vez. Passei o final de semana chorando e pensando em que cara que eu iria para Romeu segunda-feira. Bom, mal olhei para ele. Ele não falou nada e assim passou. Um tempo depois ele me convidou para sair. Queria me levar para dançar, naquela época era sarau nas tardes de domingo. Eu sempre dizendo que não. De tanto insistir, resolvi aceitar. Eu sabia que minha mãe não deixaria, então combinei com a minha avó que ia dormir na casa dela. Eu queria sair com um amigo, eu precisava que ela me ajudasse com minha mãe. Ela disse que tudo bem, desde que voltasse cedo. Romeu me pegou e nós fomos. Dançamos, ele me beijou. Gente, eu odiei o beijo dele. Eu não vi a hora de voltar para casa. Na segunda-feira, cheguei pronta para dizer que era melhor cada um seguir seu caminho, mas não falei nada, fiquei com pena dele. Ele era legal, gentil e fui deixando. O namoro acabou fluindo. Acabou que engatamos o namoro com o consentimento dos meus pais. Minha mãe, com toda a sua antipatia, olhava para ele e sempre que podia falava. Esse aí não era namorado daquela sua amiga? Cara, realmente devia ser o capeta. Ela nunca se referia às minhas amigas pelo nome. Era sempre aquela. Até hoje ela fala dessa maneira. Depois de alguns meses de namoro, Romeu apresentou um amigo para minha irmã. Saíamos nós 4. Namorávamos em casa ou íamos às tardes de domingo no sarau do clube que o Romeu era sócio. Ele me respeitava muito. Nosso namoro não passava de beijos e carinhos. Tava olhando o horário ali. Achei que a bateria tava acabando. Bom, gente, o pai dela era do coronel, né? Tinha que ser namoro de carinho mesmo. Até que no final de semana, meus pais desceram pra praia e ficamos nós 4 em casa. Cada casal em uma sala. Eu e Romeu assistindo televisão. E... beijinho daqui, beijinho dali. Nessa altura eu já estava apaixonada pelo ex da minha amiga. Deixa eu botar meu telefone no silêncio. Minha mãe nunca conversou comigo sobre sexo. Eu nem sabia que existia período fértil, que poderia engravidar sem haver penetração. Eu era ingênua de tudo. Nessa noite rolou mais que beijinhos. Juro pra você, Dani, essa intimidade um pouco avançada foi apenas nessa vez. E não teve relação de fato. E eu engravidei.
Imagina como fiquei quando minha menstruação atrasou. Liguei para uma amiga de trabalho. Ela era uns 5 anos mais velha, mais experiente nesses assuntos. Falei que minha menstruação estava atrasada e ela disse que deveria ir ao médico para fazer o exame. Não existia teste de farmácia. Eu já tinha pedido demissão do trabalho. O namoro estava sério e não era permitido que o casal trabalhasse na mesma empresa. No nosso caso, trabalhávamos no mesmo setor. Mas o plano de saúde tive que usar da minha mãe, o qual seria dependente até completar 21 anos. Então marquei uma consulta, pedi a carteirinha para ela. Ela quis saber em qual médico iria. Mal sabia que a partir dali a pulguinha se instalou no ouvido dela. Fui ao consultório sozinha. A médica que me atendeu, mal-humorada, antipática, mal falou comigo. Pediu que eu deitasse e fez um exame ginecológico. Quase morri de vergonha. Eu nem fazia ideia que era daquela forma. Eu senti uma dor tão grande que acho que nesse exame que eu perdi minha... Ai, não aguento vocês. Que eu perdi minha virgindade. Minha mãe é aquela amiga do trabalho. Minha mãe e aquela amiga do trabalho sabiam da minha angústia, desconfiança de estar grávida. Nem para minha avó eu contei. Minha mãe, ela ia surtar, caso minha avó tivesse conhecimento. Fiz o exame e deu positivo. Meu Deus, entrei em desespero. Romeu falou para seus pais e eles falaram que tínhamos que casar. Detalhe, eu nem conhecia a família dele, gente. O início da minha gravidez foi tensa. Eram enjoos. Eu não vomitava, mas eu ficava muito enjoada. Emagreci muito porque eu não conseguia comer. Ficava trancada no quarto, de vergonha. Procurava disfarçar ao máximo para meus pais não perceberem. Na minha cabeça, só ia contar depois que casasse. Então marcamos de casar no final de janeiro. Estávamos em agosto. Achei que eu ia disfarçar a gravidez até lá. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Porra, 5 meses, né, Alice? Estava... Triste engano. Um dia, enxugando a louça, uma xícara caiu no meu pé. Sabe aquela xícara Duralex marronzinha que todo mundo tinha em casa? Fez um corte profundo. Minha mãe, quando chegou do trabalho e viu, me levou no médico. E o médico, gente, adivinha a pergunta que o médico faz a ela? Você está grávida? Porque ela ia ter que tomar anestesia. E sabe aqueles médicos que perguntam, você pode estar grávida para fazer um raio-x ou alguma coisa? E ela ficou morrendo de medo, né? Aí, não, minto, peraí. Ela não foi no médico. A mãe falou, vamos no médico, porque vai ter que dar ponto. Pode ser que você tenha que tomar anestesia. Aí ela falou assim, pensou, e se o médico perguntar, você está grávida para tomar anestesia? Alguma coisa assim, né? Aí ela ligou para aquela amiga dela do trabalho que sabia. A amiga dela falou, põe a pó de café que cicatriza. Gente, imagina a meleca que fez. Fiquei mancando por uns dias, aquele pó de café não saía nunca. Até que poucos dias depois foi cicatrizando. Eu tenho a marca disso no meu dedo até hoje. Quando eu olho, eu lembro. Bom, nessa altura, minha mãe, que não era boba, já estava desconfiada que tinha alguma coisa errada. Mas não me perguntou nada. Eu já havia percebido que eles estavam diferentes e mal falavam comigo. Para ajudar, Romeu ficou uns 2 finais de semana sem aparecer. Minha mãe sabia qual médico eu tinha ido e marcou um horário para ela. Na verdade, ela queria saber da médica o motivo da minha consulta. Sendo que se ela tivesse vindo perguntar para mim, a gente talvez poderia ter sentado e conversado. Uma conversa de mãe e filha que a gente nunca teve. Tudo ficaria mais fácil. E seria um momento para a gente acertar nossas diferenças, mas ela preferiu agir assim. Claro que a médica contou. Não deveria, né? Não é confidencial essas coisas de médico? A partir daí, agiram como se eu não existisse. A única coisa que perguntavam era que dia Romeu iria lá em casa. Ele foi, nos deram uma semana para a gente se casar e assim foi feito. Marcamos a data no cartório, uma manhã de sábado, fria e chuvosa. Nesse dia conheci meus sogros, cunhados, família, todo mundo. Minha avó e uma das minhas tias foram, mesmo minha mãe não gostando. Minha sogra fez questão de fazer alguma coisa em casa.
para o casamento não passar em branco. Afinal, era o casamento do único filho homem dela. Eu estava envergonhada e triste, nem parecia meu casamento. As fotos ficaram horríveis. Como se não bastasse, minha mãe apareceu no cartório para confirmar se realmente estávamos casando. Chegou, olhou para cada um que estava lá com aquela cara feia, brava, e foi embora. Nem cumprimentou ninguém. Eles não falaram, mas deu a perceber que a acharam antipática e mal-humorada. Esse início de casamento não foi fácil para mim, Dani. Tivemos que morar na casa da minha sogra por uns meses até que a casa que tinha nos fundos estivesse desocupada. Estava alugada para um amigo que saiu antes do prazo para que a gente fosse morar. Apesar da minha sogra me tratar bem, com carinho, eu me sentia uma estranha no ninho. No fundo, eu queria estar ao lado da minha família. Queria apoio dos meus pais, queria minha mãe, apesar dos defeitos dela. Eu não comia, falava pouco, morria de vergonha. O meu saía para trabalhar e eu ficava perdida. Uma das minhas cunhadas não gostava de mim. Ela queria que ele casasse com aquela menina que ele namorou 4 anos, amiga dela. Durante fases do meu casamento, ela aprontou comigo. Hoje as diferenças ficaram para trás e ela é minha cunhada preferida. Para mim, o casamento no cartório já bastava, mas minha sogra queria na igreja também. A gente tinha que receber a bênção divina. E assim foi feito. Um mês após o casamento no cartório, dias após eu completar 19 anos, eu estava de vestido rosa, parecia que estava vestida para a festa dos meus 15 anos. Por sinal, o vestido era bem parecido. Então, era pecado entrar na igreja de branco, já que ela não era mais virgem, né? Meus avós maternos, minhas tias, irmãs da minha mãe, todos meus primos foram. Minha mãe, além de proibir que meu pai fosse, proibiu também minhas irmãs, mas elas foram assim mesmo. Daí eu tive que entrar na igreja com o marido da minha cunhada, que eu mal conhecia. Eu estava feliz e assustada, com vergonha de estar casando grávida. Eu não tenho uma foto sorrindo. Anos mais tarde, meu pai falou que era o sonho dele ter entrado na igreja comigo. Depois de casada, meus pais foram uma vez me visitar, e não foi legal. Porque minha mãe conseguiu, através do seu olhar, me fazer eu me sentir culpada. Um pecado, casa grávida. Nunca perguntou como foi meu casamento, se tinha fotos, nunca pediu para ver nada. O tempo passou, eu entrei no 8º mês de gestação, entrei em trabalho de parto. Minha filha nasceu prematura. Minha mãe foi ao hospital e eu com dores horríveis e contração, e ela dizendo que aquilo não era dor de parto, que dor de parto as mulheres gritavam. Até isso ela queria decidir por mim. Nosso relacionamento a partir dali melhorou um pouco. O amor pela neta deu lugar às suas rabugices por um bom tempo. Tive minha segunda filha e depois a terceira. Todos vieram ao mundo prematuros. Quando eu completava 6 meses, o bebê já queria nascer. Eu tinha que ficar de repouso, tomando remédio, para tentar segurar minha gestação. Minha mãe nem aparecia para saber se eu precisava de algo. Lá no hospital, eu tomava medicação e voltava para casa. Mas não adiantava. Naquela época não tinha tantos conhecimentos sobre partos prematuros. Fiz laqueadura aos 26 anos. Bom, se não tivesse feito, teria um time de vôlei feminino. Lembro que perguntei ao médico se laqueadura era contraceptivo confiável. Tinha medo de engravidar. Nunca esqueço que ele me disse, pela medicina sim, mas se o cara lá em cima decidir que você terá outro filho, vai dar um jeito. Essas palavras mais tarde fizeram sentido. Antes do nascimento da minha terceira filha, já tínhamos nossa casa. Construímos como a gente queria. Romeu cresceu profissionalmente na empresa que nos conhecemos. Tínhamos uma boa condição financeira. As meninas estudavam em escola particular, tínhamos casa, carro, família. Não precisávamos de mais nada, mas Deus tinha outros planos. O tempo foi passando, Romeu crescendo. Resolvemos então nos mudar de bairro, onde vivi parte da minha adolescência. Gostávamos de lá. E ficaríamos perto das minhas irmãs. Moro até hoje aqui. E a família de João também. Sei que ele se casou, o irmão dele também. E casaram com 2 irmãs. Ah, João, o ex. Eu toquei João, gente. Acho que era o destino deles. Daí encontrei João 2 vezes na vida. A primeira eu estava grávida, quando fomos numa festa. Ele não parava de me olhar.
até que numa oportunidade ele disse: só porque casou não fala mais comigo? Dei um sorriso sem graça. Romeu nem sabia quem era ele. A segunda, muito tempo depois, no velório da minha tia mãe do meu primo. Velório da minha tia, mãe do primo da nossa turminha. Ele se aproximou, me cumprimentou e disse que deveríamos marcar o encontro da turma. Deu um sorriso. Nunca mais o vi. Sou amiga nas redes sociais do irmão dele. Deus ouviu minhas orações. Dani, vou resumir uma parte bonita da minha história. Tem a ver com o bairro que voltei a morar depois de 17 anos. Construímos uma casa maior e mais bonita. Acredito que a vida da gente está escrita e determinada por Deus. Pelo menos comigo foi assim. A casa nova estava em processo final de construção. Não tem como não falar sobre isso. Só você para entender que ali estava escrito um novo capítulo da minha vida. Deus tinha reservado um capítulo lindo. No terreno que estávamos construindo tinha uma casa menor. Lá ficava guardado o material da obra. O mestre de obras nos perguntou se poderíamos deixar um casal com 2 filhas morarem ali. Até a casa não ficasse pronta. A menor tinha 5 e a outra 23. A mulher trabalhava em uma casa mensalmente e ele trabalharia na obra, pois não estava conseguindo emprego e dificultava para pagar aluguel. Falamos que sim, poderiam ficar ali até a gente se mudar. E criamos um vínculo. Sempre que eu ia na obra, eu levava uma cesta básica, essas coisas. Ajudava no que eu podia. Passaram-se alguns meses, a filha de 23 anos engravidou. Nesse tempo já sabíamos que o homem não era o pai delas. Era apenas namorado da mãe. O bebê nasceu nessa casa. Depois de 3 meses que ele nasceu, eu pedi que saíssem da casa, pois havia vendido a outra casa e teria que mudar. E a obra não estava completamente pronta. Um dia encontrei elas passando na rua com o bebê, ele estava com 6 meses. Gente, o bebê era lindo. E ela simplesmente virou para mim e falou: quer para você? Sim, gente, desse jeito, me oferecendo o bebê como se fosse um cachorrinho. O susto e disse: por que você quer dar seu filho? E ela disse: eu não tenho condições de cuidá-lo. Para você eu daria. Eu disse que não, mas que eu poderia ajudá-la quando precisasse. A partir daí, toda vez que eu encontrava ela, ela perguntava se eu não queria ser mãe do seu filho. Eu dizia que não, que eu poderia ser madrinha, mas não adotá-lo. Não tínhamos intenção e pela lei a gente nem poderia. Passou um tempo, ela começou a falar novamente nisso. Eu sempre dizendo que não. Inclusive incentivava ela a procurar o pai da criança e requerer pensão. Ela procurou, mas ao mesmo tempo que falava para ela não abandonar a criança, acabei me envolvendo tanto, de tal maneira, que ela deixava ele comigo quase todos os dias e saía sempre com a desculpa que ia procurar emprego. Deixava ele dormindo, no dia seguinte, no final da tarde, ia buscá-lo. Romeu falava que a gente estava se envolvendo muito com aquele bebê, que deveríamos dar um tempo, mas nessa altura já estávamos todos apaixonados. Ele também se apegou a gente de uma maneira inexplicável. Quando ele tinha 8 meses, ela trouxe para passar o dia como sempre fazia, e não voltou mais para buscá-lo. A avó não queria saber nem da filha, muito menos do neto. E assim começou a nossa história. Gente, olha que loucura. Fui procurar um advogado para me orientar como eu poderia fazer para ter a guarda dele. Nessa altura, o amor de mãe tomou conta do meu coração. Minha mãe ficava no meu ouvido falando que eu não podia trazer para minha família um karma de outra família. Meu irmão deu muito trabalho na adolescência, aquele que a mãe dela pegou para cuidar, né? Meu pai, ao contrário, estava feliz. E assim o tempo passou e eu consegui a guarda provisória. Quando ele tinha 2 anos, não foi fácil, foi um processo longo e complicado. Mas conseguimos. Quando ele completou 10 anos, ele já poderia ser ouvido pela justiça e já tinha discernimento da vida que tinha. Então entramos com um pedido de adoção. Sempre falamos a verdade sobre a história dele. Que ele não nasceu de mim, nasceu para mim. Após 3 anos... que lindo! Ele não nasceu de mim, ele nasceu para mim. Após 3 anos chegou o documento tão esperado, principalmente por ele. Dani, aconteceu tanta coisa até esse processo finalizar, que faz parte de um outro capítulo. Se fosse detalhar tudo, eu ficaria aqui um dia escrevendo. Minha conversa com Deus lá atrás, quando eu chorava achando que eu ia ser castigada, deu certo e ele me ouviu. Gente, eu formei uma família linda com o Romeu. Temos nossas diferenças como casal,
mas resolvemos todas. Romeu é um pai maravilhoso, um marido dedicado, amigo, companheiro. Nos amamos muito. Ele faz de tudo para me agradar. Conseguimos formar nossas filhas, uma profissão mais linda que a outra. Uma é dentista, uma é promotora de justiça e uma é veterinária. Nosso bebê tem 18 anos e hoje cursa no... Ai, vou chorar. Gente, que maravilha! Que maravilha! Nosso bebê hoje tem 18 anos e cursa nutrição. Lembra das palavras do médico sobre a laqueadura? Que se Deus quisesse, talvez eu teria outro filho, que Deus daria um jeito? E deu. Penso que quando minha mãe rogava essas coisas ruins para mim, Deus abria um parêntese e colocava coisas boas dentro. Ele dizia ao meu ouvido, pense em coisas boas. E eu pensava. Sempre que minha mãe rogava as pragas, eu pensava numa vida boa e tranquila. Em alguém que me amasse, mesmo com meus defeitos. Eu imaginava para os meus filhos uma vida abençoada e feliz. E eles são a prova disso. Além de eu ter sido abençoada com um bebê aos 45 do segundo tempo, eu aprendi a não cometer os mesmos erros da minha mãe. Eu não sou a mãe perfeita. Hoje minha mãe é só orgulho dos netos. Nossa relação é de carinho. Ela tem 10 netos, mas enche a boca para falar dos meus filhos. E é defensora de Romeu, genro preferido dela. Hoje eu tenho 2 netinhos lindos. O primeiro tem 5 da minha filha número 1 e o segundo 2 aninhos da filha número 2. Lembra do amigo que Romeu quis me apresentar? Nos tornamos muito amigos e hoje somos compadres. Ele e a esposa batizaram nossa filha. A parte triste é que meu pai faleceu antes de se tornar bisavô. Quando eles se divorciaram, ele e minha mãe, ele foi morar com a minha avó em outra cidade. Lá conheceu uma pessoa, se casou e ficaram juntos até o falecimento dele. Aí vai umas fotos para você ver um pouquinho da minha família. Obrigada por dar voz à minha história. Aliás, uma voz deliciosa de se ouvir. Somos casados há 42 anos. Em 2024 faremos 43 anos juntos. Uma boda de ouro. Ai, gente. Bom, eu tenho 3 filhas biológicas e um filho do coração. Minha mãe também. Juntar na família do lado de pai e mãe, são 12 filhos do coração, né, da família dela toda. E essa é a minha história. Espero que vocês gostem. Um beijo grande, sucesso cada vez mais no canal. E a gente acaba a história assim, ó. Ai, meu Deus, que lindo! Ai, gente. Apesar de tudo que a mãe dela rogava pra ela, vocês viram? Quando acontecer com vocês também, de alguém rogar algo ruim, pense em coisas boas, sabe? Eu sei que é difícil a gente ouvir coisas ruins, mas a gente sempre tem que tentar transformar o ódio em amor, sabe? Mesmo que esse ódio venha de pessoas próximas a nós, que, sabe, olha pra cara da gente e fala, né, você não vai ser nada, você não vai dar em nada, você não vai conseguir fazer nada. A gente sempre tem que transformar isso em amor, né? Então, eu já falei pra vocês várias vezes do livro Bênção e Maldição, que eu acredito muito que o poder da palavra da mãe em cima do filho, né? E assim, que bom que a Alice pensava de uma forma tão positiva, enquanto a mãe dela amaldiçoava tanto ela, né? Então, assim, não é fácil você ouvir o que você ouviu durante a sua vida toda da sua mãe, mas você conseguiu transformar tudo isso em amor. A prova disso é que você tem uma família hoje maravilhosa, né? 43 anos de casada, amiga. Sério. Olha, é difícil ver uma pessoa hoje em dia que tenha 43 anos de casado. Então, parabéns para você, para Romeu, para suas filhas e para o seu filho, né, gente, que aparece na sua vida de uma forma... Tem umas coisas que acontecem na vida da gente de uma forma tão louca, né? Pessoas que aparecem assim... Que sorte que seu filho teve. Que sorte que ele teve de encontrar uma família igual a você para cuidar dele, né? Para dar amor a ele.
Com certeza ele é um menino abençoado, né? Só de ter tido essa chance de ter uma família como a sua, de ter sido criado com uma mulher igual você. Bom, a história dela, né, gente, é aquela história assim, não tem nem o que a gente comentar, é pra gente ouvir e viajar nos personagens, né? Desculpa se a minha voz ainda não tá 100%, já falei em outros vídeos dessa semana que eu estou com Covid, né? E dessa vez, é a 4ª vez que eu tenho Covid, gente. E dessa vez, assim, ela veio bem forte, sabe? Sou vacinada, sei que vocês vão perguntar. Tomei 4 doses da vacina já, até porque eu tenho um problema de pulmão. Mas, graças a Deus, assim, o meu pulmão tá limpo. Eu já tô no meu 6º dia de isolamento, então também acredito que daqui pra frente só melhoras. Minha voz tá assim porque eu tive faringite também, juntamente com a Covid. Não tá fácil pra mim. Mas a gente vence, a gente vai vencer. Isso aí não para a gente, não. Alice, muito obrigada por mandar a sua história. Gostei muito, realmente me emocionou. Porque eu acho tão bonito, sabe? As pessoas se doarem de amor, assim, por outras pessoas. Eu não sei se eu teria... Pode ser que um dia, né? Mas eu não sei se eu teria esse amor para doar para alguém, assim, sabe? Numa adoção. Eu acho muito bonito, gente. Eu acho muito bonito. Mas aqui no canal a gente tem muitas histórias de adoção. Infelizmente, algumas muito tristes, né? E eu acho que quando uma pessoa vai adotar alguém, né? Como você disse, era o filho que nasceu pra você, né? Você tem que estar aberta, sabe? Você tem que estar com todo o seu amor ali para aquela criança, né? Realmente é um filho que chega, né, para você. Não veio de você, mas veio para você, como você disse. E a gente tem que estar muito aberta, assim, para esse amor, né? Para dar tanto amor para essa criança que está chegando. Então eu realmente eu admiro muito as pessoas que fazem isso. E eu sei o quantas crianças do mundo precisam de pessoas assim, né? Igual você. Que Deus abençoe aí sua família, Alice, você, Romeu, suas filhas, seu filho, seus netos, bisnetos, né? Bisnetos do seu pai. Que pena que seu pai não estava aí para ver, mas eu tenho certeza de onde ele estiver, ele está vendo tudo isso hoje, tá bom? Super beijo no seu coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!